Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre ações da Funtur, a Fundação Municipal de Turismo de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o presidente da entidade, Edgar Hanff. Presidente, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Uma boa noite a você, a todos os telespectadores. É um prazer estar com você de novo no programa. Nós voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e neste bloco nós vamos falar sobre o relacionamento da Fundação Municipal de Turismo de Ponta Grossa com os empresários do setor. Comigo no estúdio está o presidente da Funtur, Edgar Hanff. Presidente, o papel da Funtur junto ao trade turístico, como se diz em inglês, trade, seria qual exatamente do seu ponto de vista? Veja, Ney, as pessoas têm uma noção de que ao poder público cabe fazer a máquina dos negócios funcionar. Não. Ao poder público cabe permitir que a máquina dos negócios funcione, corra tranquilamente, livre e sem embaraços. No meu entender, o papel da Fundação Municipal de Turismo deve ser o de indutor dos negócios na área de turismo. Ou seja, não patrocinador, não padrasto, não alguém que veja ou faça, empurre, mas alguém que permita o livre desenvolvimento do comércio. Na realidade, o que nós desejamos mesmo é que o trade turístico se fortaleça, incremente, ganhe corpo e, a partir daí, se desenvolva. O nosso papel é fomentar esse crescimento, facilitar esse desenvolvimento e, portanto, induzir esse fortalecimento. Bem, quando a gente fala em induzir, falamos também em mecanismos para que isso ocorra. Sem dúvida nenhuma. Esses mecanismos estão os cursos de capacitação profissional. Está a capacitação da mão de obra, o estímulo à capacitação da mão de obra, está o fomento à realização de eventos, né, que é um grande catalisador de negócios na área de turismo, e também está a facilitação dos investimentos na área de turismo. Estamos trabalhando pesado em todas essas áreas. Na área de capacitação, por exemplo, ontem ainda nós abrimos a primeira turma do curso de espanhol instrumental, voltado para operadores de turismo. É um resultado de uma parceria da Fundação Municipal de Turismo com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, com o Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e similares e com a CPG. Ou seja, nós envolvemos o trade turístico, envolvemos a academia e o poder público, a iniciativa é nossa, partindo para envolver todos esses setores e possibilitar qualificação na mão de obra. Para quem é voltado esse curso? Para operadores da linha de frente, para recepcionistas de hotéis, guias de turismo, pessoas que fazem o receptivo, pessoas que atendem nos restaurantes, justamente para que eles ganhem qualificação, tenham mais um suporte na sua carreira e facilitem o acesso e a comunicação com o turista. Nós temos muitos taxistas na cidade, motoristas de Uber também. O ideal é que essas pessoas também se qualifiquem e aprendam esses, como eu posso dizer, conceitos instrumentais de idiomas que são muito utilizados. Sem dúvida nenhuma. O espanhol, a gente não para pensar às vezes, porque quem fala português acha que espanhol e português... Acha que sabe falar espanhol. Exatamente. E muitas vezes acaba cometendo gafes inomináveis e você maltratar uma língua, você pode até ter sucesso na comunicação, mas nós temos que pensar no aspecto subjetivo. Qual é o respeito que eu dou para o consumidor de outra nacionalidade? Ele quer ter a sua língua mãe maltratada, pisoteada ou mal empregada? Provavelmente não, assim como nós não gostamos que as pessoas falem conosco mal em português. Nós queremos ser entendidos e entender, mas o respeito também está nisso. Com relação às categorias que poderiam ou podem se qualificar, né? Veja, de novo, o nosso papel é o de indutor. Então, nós estamos abrindo um nicho, nós estamos abrindo uma possibilidade e mostrando, inclusive para os trabalhadores do setor, que a qualificação vale a pena. Porque eles vão ter um diferencial, inclusive na busca de melhores colocações, até mesmo dentro do setor. Uhum. Vai ser feita alguma coisa com o curso de inglês também, instrumental? Veja, como nós estamos tateando o mercado, estamos sentindo, e é uma iniciativa do município com esses parceiros, sem custo nenhum. Para quem está fazendo o curso? Para quem está fazendo. Não há nenhum tipo de custo para os
qualificando-os para os alunos. Então, o que nós estamos cuidando é justamente analisando as potencialidades, ajustando o formato, verificando as condições. É um primeiro passo. Pode ser feito em inglês? Eventualmente, sim. O ideal, no entanto, é que as pessoas percebam que a qualificação traz retorno para si e para seus negócios e busquem essa qualificação. E é aí que eu falo, nós não podemos pensar no paternalismo. Vamos oferecer cursos. Cursos de inglês tem na cidade inteira. Aliás, cursos de espanhol também. Mas voltados para o setor do turismo. É um produto turístico que pode ser explorado pela iniciativa privada. Nós estamos abrindo e indicando um caminho. Se for bem sucedido, eu acredito, o próprio mercado vai passar a oferecer isso. Nós já temos alguns núcleos de cursos técnicos na cidade. O SENAC deve montar uma escola de gastronomia na Estação Saudade, quando ela estiver completamente restaurada. É o que a FEComércio promete, pelo menos. E aqui eu estou citando apenas um caso. Sim, nós temos um curso de guia de turismo, um curso técnico de guia de turismo funcionando em Ponta Grossa. Nós temos curso de turismólogo funcionando em Ponta Grossa. Nós temos um curso superior de gastronomia também funcionando em Ponta Grossa. Ou seja, alternativas para a qualificação, inclusive em nível superior, existem e são acessíveis. Porém, isso envolve investimento de ordem pessoal do interessado. A oferta existe e está reconhecida, né? Inclusive, nós empregamos em diversas condições acadêmicos do curso de turismo. Estamos estamos aproximando nossos caminhos do curso de gastronomia, da faculdade que oferece isso, e trabalhamos também com o curso técnico de guias de turismo. Ou seja, nós estamos juntando esses lados todos num laço para que a qualificação seja mais reforçada e para que esses profissionais tenham a oportunidade desde já, ou seja, a partir da sua preparação, a partir da sua graduação, da sua formação, de chegar ao mercado de trabalho. É interessante também o estímulo à divulgação da cidade. Isso vem sendo pensado de alguma forma? A prefeitura que deveria fazer isso ou a iniciativa privada que deveria bancar? A prefeitura poderia incentivar a iniciativa privada a bancar? Sim, são as duas pontas de um mesmo processo. Nós temos que ter uma oferta de serviços turísticos, mas temos que ter uma demanda por esses serviços turísticos. Então, os dois lados estão unificados num mesmo objetivo. Eu tenho que ter turistas, locais e de fora, claro, consumindo produtos turísticos aqui, produtos e serviços, obviamente. Então, a divulgação do nome da cidade, sim, ela é essencial. E estamos trabalhando com isso. Inclusive, durante todo esse final de semana, estaremos em Foz do Iguaçu, participando de um evento de âmbito nacional, né, que é o Salão das Cataratas e o Congresso dos Municípios Turísticos, justamente para facilitar e permitir a conexão com grandes operadoras, grandes geradores de fluxo turístico, para que o destino Ponta Grossa seja considerado, seja relevado e seja vendido. Esse é o nosso papel. Oferecer o destino Ponta Grossa fora daqui e garantir, ao mesmo tempo, que haja serviços correspondentes em Ponta Grossa. Serviços de qualidade, serviços que atendam à expectativa do turista. A TV Educativa, ela vem passando, que agora nós estamos adotando apenas o nome de TVE, mas ainda muita gente conhece pelo nome de TV Educativa, mas enfim, a TVE vem adotando uma linha de expansão, graças ao sinal digital, consideravelmente consistente. E nós temos na nossa programação, foi ideia inclusive do diretor de jornalismo Marcelo Franco, e eu como assessor de produção e programação acabei adotando, uma cápsula chamada TV Turismo, com vídeos produzidos pela Funtur, que são inseridos dentro da grade. Temos que valorizar também os turistas em potencial que nós temos na nossa micro-região para que eles venham passear em Ponta Grossa? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E para isso nós temos... Ponta Grossa é hoje um dos municípios com alguns dos cases de sucesso nessa área, em experiências turísticas, em eventos turísticos, em produtos turísticos, especialmente na área do ecoturismo. Então, nós usamos Ponta Grossa, eu digo, a estrutura governamental todas as esferas, como case de sucesso em algumas áreas. E proporcionamos visitas técnicas para operadores e empresários da área,
para esses cases de sucesso, para esses eventos que já são, para esses pontos que já são consolidados, justamente para que essa tecnologia ou essa condição, essa capacidade seja disseminada, a ponto de mostrarmos Ponta Grossa como destino e mostrarmos Ponta Grossa como ponto de foco de excelência em serviços turísticos. Não posso dizer que nós alcançamos um ponto, não. Nós temos uma senda ainda muito grande para ser cumprida, em termos de acesso, de acessibilidade, em termos de informação, em termos de sinalização turística. Temos muito que avançar em muitas áreas, mas, sem dúvida nenhuma, o turista, o pontagrossense gera turismo. O morador da nossa região gera turismo. Então, esse público mais próximo, com toda certeza, é um dos nossos focos. Presidente, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre o programa Conhecendo o PG, desenvolvido pela Fundação Municipal de Turismo, a FUNTUR. Comigo no estúdio está o presidente da instituição, Edgar Ranf. Presidente, é difícil você gostar daquilo que não conhece, ou pelo menos, no mínimo, falar daquilo que você não conhece. E no Brasil, infelizmente, é comum você não conhecer direito a cidade em que se vive, principalmente se for uma cidade de médio ou grande porte, como é o caso de Ponta Grossa, por exemplo. O projeto Conhecendo o PG é voltado para os moradores da cidade, para aqueles que passam pela cidade com frequência, como os moradores das cidades vizinhas também. Qual é o intuito, o objetivo do projeto e como ele vai ser e está sendo desenvolvido? Veja, o Conhecendo o PG é fruto de uma parceria entre a Fundação de Turismo e a Aviação Campos Gerais. 2 vezes por semana, um ônibus transporta interessados, inscritos e organizados para cumprir determinados roteiros. Ele é voltado para a comunidade estudantil e grupos organizados, associações de mães, grupos da terceira idade, grupos organizados e escolas. Sempre há monitoria de pessoal da Fundação de Turismo e de estagiários do curso de turismo da UEPG, acompanhando todos os roteiros. Que roteiros são oferecidos? Nós temos uma gama de roteiros já prévia. Tem um roteiro natural, tem um roteiro histórico, tem um roteiro industrial e 2 faixas de roteiro religioso. 2 roteiros religiosos, na verdade, que nós estamos incrementando. Quase todos eles estão sendo incrementados. Especialmente o religioso. Nós estamos no ano do turismo religioso. E algumas questões, devido a entraves e a algumas dificuldades, nós temos ainda um déficit bastante grande na oferta de produtos para o turismo religioso. Ou seja, algumas locações, algumas áreas, algumas visitas simplesmente estão fora do roteiro. Nós tínhamos até bem pouco tempo a Capela Santa Bárbara, a mais antiga construção religiosa da nossa região, de 1729, fora do roteiro. Então, logo que assumi, uma das minhas primeiras preocupações foi trazer a Capela Santa Bárbara, porque ela é um símbolo da ocupação dos Campos Gerais. Outra ação importante foi, que ainda está em andamento, não conseguimos ainda, é a reabertura para a visitação da Ermida de Vila Velha. A capelinha que está lá com uma concepção arquitetônica espetacular, completamente diferente, o único exemplar que nós temos dessa arquitetura em nossa cidade. E ela foi fechada quando o governo do estado assumiu a gestão do parque, através agora da Secretaria está agora nas mãos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Esteve no IAP, esteve na Paraná Projetos, agora no Meio Ambiente. E nós, como membros do Conselho Consultivo do Parque de Vila Velha, fizemos essa solicitação. Nós queríamos a reabertura da Ermida de Vila Velha. Assim também a Cúria Diocesana, através do bispo Dom Sérgio Arthur, mais de uma vez já fez gestões junto ao governo do estado para a reabertura. Mas nós temos que entender que não é apenas um exemplar arquitetônico. Aquela capelinha ou ermida é também um santuário dedicado à Mãe da Divina Graça, que é a padroeira de toda a Diocese dos Campos Gerais. Então, ela tem uma importância religiosa bastante significativa e pouquíssimas pessoas tiveram condições, tiveram o prazer de estar
nessa igreja. E nós estamos tentando reconquistá-la para inseri-la nos roteiros do Conhecendo PG. Aliás, o Parque Estadual de Vila Velha não estava nos roteiros do Conhecendo PG. E nós conseguimos colocar. Então foi um avanço bastante. Porque temos muita gente em Ponta Grossa que, apesar de estarmos a relativamente curta distância daqui, não conhecem Vila Velha. Ou conhecem, foram há muito tempo, não sabem quais são os serviços disponíveis hoje, as limitações impostas hoje pela gestão do Parque Comunidade de Conservação. Então, alguns avanços. Também na área do turismo religioso, nós conseguimos já, e no começo do mês, nós tivemos a primeira visita já ao Oratório São Paulo Apóstolo. Uma igreja em estilo gótico que está sendo finalizada, inclusive a parte externa, mantida por uma ordem católica, que é um templo belíssimo, de grande valor turístico, que estava também fora do roteiro. Assim, também estamos fazendo gestões para trazer a inclusão no roteiro de outros templos religiosos, não necessariamente católicos. Nós temos hoje um dos campeões de visitação, que é a Abadia da Ressurreição, dos monges beneditinos, e continua sendo um destino preferencial para turistas que gostam demais. E mesmo pela ordem beneditina, o mosteiro é visto como uma ferramenta turística. Eles têm lojas de souvenirs, eles têm produção de souvenirs, então eles já conseguiram captar a importância do turismo, inclusive para a manutenção de suas instalações. O turismo realimenta aquele que oferece os serviços. E nós estamos vendo isso em vários outros setores, né? Há pouco tempo nós participamos de uma visita técnica com proprietários de diversas propriedades rurais em que há atrativos naturais. Há um case de sucesso que é hoje o Buraco do Padre, que é uma área particular, muito bem estruturada, muito bem idealizada e com ótima vendagem no mercado turístico. Então, é hoje, certamente, um dos nossos principais patrimônios turísticos, um dos principais destinos turísticos hoje é o Buraco do Padre. Vende-se muito bem, tem estrutura, tem acessibilidade, tem organização, fácil acesso, é um case de sucesso mesmo. Então, levar as pessoas até lá dentro, mostrar como funciona, como foi idealizado, os resultados do investimento feito, é também uma função do ente público. Mas o Conhecendo PG tem também outras áreas, além do turismo religioso e natural. Nós temos o turismo industrial, que estava ainda reduzido, bastante reduzido. E nós estamos trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio para ampliar as ofertas do turismo industrial, para que as pessoas conheçam, por exemplo, como é feito o hambúrguer do Madeiro, como são montados os caminhões da DAF, como são preparados os carpetes da Bollier, e por aí vai. Nós temos um parque industrial bastante diversificado, bastante rico, e é importante que isso fique claro. As pessoas terão condições de fazer expedições guiadas, visitas guiadas a esses locais, para ter uma experiência turística diferenciada e para ampliar os seus horizontes. Eu acho que essa conexão com o setor produtivo é mais do que válida, é interessante. Eu vejo, por exemplo, que em outras cidades isso deu muito certo. Blumenau, em relação à companhia Hering, por exemplo, aconteceu isso durante muitos e muitos anos, eu não sei se hoje é feito ainda. Joinville, com a fábrica da Consul, as geladeiras Consul, não sei a quem pertence a indústria hoje, mas havia uma relação de proximidade. E isso acaba fazendo com que as pessoas se interessem mais pela geração de própria renda, né, ou da própria renda. Não é verdade? Ou seja, quando você mantém contato com empreendimentos. Sim, e na realidade também para ter consciência de que nós não estamos desfocados do mundo. Muitos utensílios que as pessoas empregam em suas casas ou no seu trabalho estão sendo montados aqui no Distrito Industrial, estão sendo construídos, ou preparados, elaborados, manufaturados no Distrito Industrial. Boa parte, muitos alimentos, aliás, que nós consumimos hoje são preparados aqui, a pouquíssimos quilômetros do centro da cidade. Então, permitir essa conexão do indivíduo com o seu meio mais próximo também facilita a reconquista, vamos dizer assim, da autoestima e da relação de simpatia ou de empatia do indivíduo com a sociedade. E faz dele, como você bem lembrou, também um propagador, um vendedor da cidade como destino turístico e também um entusiasta das coisas da sua cidade.
essa parte do entusiasta, eu não tenho a menor dúvida, por conta do que eu vi acontecer em outros municípios. Eu acho que vai ser o efeito natural. Até porque realmente são... Nós temos aqui a possibilidade também de fazer algum roteiro de cunho científico, por exemplo, passando pelo TFPR, pela EPG. Tem, sem dúvida nenhuma tem. E essa preocupação já está catalogada, vamos dizer assim. Nós estamos fazendo gestões junto... Para começar, a agroindústria é dominante. Sim, verdade. Então, nós estamos fazendo gestões junto ao Sindicato Rural e à Sociedade Rural dos Campos Gerais para que tenhamos uma organização, uma centralização de ações voltadas para os grupos de visitas técnicas que acontecem Perfeito. quase que semanalmente na nossa cidade e região. Por que isso? Porque ali nós temos alto potencial de consumo turístico, nós temos condições de acessibilidade muito boas, né? E temos também uma facilidade de diálogo, porque as pessoas vêm focadas para determinada atividade, vêm para dias de campo, seminários técnicos, ações específicas de cunho científico ou técnico. E nosso interesse é que essas pessoas tenham a opção de, estando nesses eventos, nessas circunstâncias, ter links e ter, eventualmente, ligações que lhes abram as portas para conhecer a cidade, para explorar suas atrações e, evidentemente, para consumir também no nosso mercado. Essas pessoas que vêm para os dias de campo, para eventos científicos, ficam nos nossos hotéis, comem nos nossos restaurantes, consomem nos nossos bares, circulam nos nossos táxis e ônibus. Ou seja, essas pessoas já estão gerando dinheiro dentro da cadeia do turismo, porque são turistas. São turistas de negócios, e o turismo de negócios e de eventos é essencial. Então, o fomento a isso parte justamente... Nós não precisamos cuidar da oferta de serviços, porque nós já temos serviços do trade turístico e nós temos esses eventos técnicos. O que está faltando, ou estava faltando, justamente era fazer essa transposição entre uma demanda específica, ainda adormecida, e a oferta que nós temos. À medida, então, que as pessoas conhecem a própria cidade, elas se tornam propagadoras desse turismo e, ao mesmo tempo, defensoras do local onde vivem. Ou seja, a gente alimenta o sentimento de pertença, como dizem algumas pessoas, entre essas pessoas, o nosso amigo Roque Exponhos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito bem lembrado. O Roque é uma personalidade sensacional, uma pessoa de grande valor e sempre um ótimo conselheiro. Mas você tocou num ponto essencial, sentimento de pertença. Né? Nós temos aqui alguns casos que são bastante tristes. A forma como algumas pessoas tratam a locomotiva 250, que está no Parque Ambiental, por exemplo. Né? A depredação sistemática de alguns prédios públicos. As ações de vandalismo contra, por exemplo, a rica, histórica, sensacional Estação Paraná, que fica junto com a locomotiva, que foi... Há poucas semanas foi alvo de pichações e depredação. Então, é muito triste isso, porque é algo que as pessoas não percebem que estão prejudicando a si próprias. Porque esses são prédios que não pertencem à Fundação de Cultura, à Prefeitura ou aos outros, ou aquele ente famoso chamado o governo. Isso aí pertence ao governo, então não é de ninguém. Não, é sim. Pertence a mim, pertence a você, pertence a eles. A todo mundo. Então, quem está depredando o prédio público, o patrimônio público, e reforço, especialmente aqueles prédios e aquelas estruturas voltadas para a preservação da memória, está atacando o seu próprio patrimônio. Isso vai ter que ser recomposto. E de onde vai sair o dinheiro para recompor, para repintar, para remontar, para refazer, para consertar? É evidente que alguém vai ter que pagar essa conta. Infelizmente, nos casos assim, ela é rateada entre todos os habitantes. Nós não precisamos ter esse tipo de gasto. Né? Seria impensável, por exemplo, que um francês, por exemplo, pichasse as paredes do Panteão, ou do Museu do Louvre, ou quebrasse as vidraças da pirâmide do Louvre. Seria impensável isso. Por quê? Porque aquilo é um monumento nacional, é um tesouro nacional, é uma fonte de renda, de emprego e de orgulho para todos. Por que nós maltratamos as nossas coisas?
E dentro dessa mesma linha por que é que o cidadão, o visitante, é obrigado a permanecer longe das formações rochosas de Vila Velha? Porque durante décadas, todas as vezes que alguns visitantes chegavam perto das formações de arenito, eles a depredavam, eles marcavam suas iniciais, riscavam, arrancavam um pedaço, ou seja, estavam destruindo um patrimônio que é monumental, né? Presidente, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre mudanças na Münchenfest. Comigo no estúdio está o presidente da Funtur, Fundação Municipal de Turismo, Edgar Raff. Presidente, nós falamos nos blocos anteriores sobre as remodelações que estão sendo feitas no relacionamento com o setor de turismo na cidade por parte da Funtur, tornando a instituição uma indutora dentro desse campo, bem como nós falamos depois sobre o programa Conhecendo PG, que visa estimular os pontagrossenses a conhecerem a cidade onde vivem. E agora temos um assunto que também é muito importante. Na época das festas alemãs, quando elas começaram a fazer sucesso em Santa Catarina, e principalmente a Oktoberfest em Blumenau, o prefeito Pedro Vosgrau, na época, isso na primeira gestão dele, entre 1989 e 1992, teve a ideia de criar a Münchenfest, a cerveja nacional do chopp escuro, por conta de uma peculiaridade. Nós tínhamos aqui uma fábrica da Antártica, na época, que produzia esse chopp de excelente qualidade, diga de passagem, era uma das poucas do Brasil que fazia aquela bebida em particular. Óbvio que hoje isso não é bem o caso, né? Aquela fábrica foi fechada, a Antártica, através da Ambev, acabou voltando para o município, nessa gestão de Marcelo Rangel, um investimento enorme, mas o nome pegou, né? Então, nós temos a Münchenfest já inserida dentro dos hábitos do pontagrossense. Houve uma descaracterização durante esse processo, a festa passou a ter também a venda de chopp claro, até a pedido dos próprios foliões, né? Então, o prefeito da época, Joselito Canto, atendeu a reivindicação e isso ocorreu. Minha pergunta para o senhor é: que mudanças estão sendo planejadas a partir de agora? Eu queria voltar um pouquinho, Ney, para o aspecto histórico. Por favor. Na realidade, a München não foi criada para ser München, ela foi criada para ser a Originalfest. Ah, isso é interessante. Sim, porque a fábrica da Antártica em Ponta Grossa, ali na Avenida Vicente Machado, aquela quadra toda onde hoje é o Shopping Antártica, ela produzia uma cerveja em escala muito reduzida e uma cerveja de excelência, que era a original. Famosa no Brasil inteiro. Só era fabricada na unidade Ponta Grossa e uma quantidade muito pequena. E a ideia era, e ela era, pela sua qualidade diferenciada, ela seria hoje uma cerveja premium, ela era bastante cobiçada e tinha entrada em muitos mercados. E ela despertava a atenção. Ela era objeto de desejo e era usada como forma de agrado, inclusive em visitas oficiais. Era uma coisa bem peculiar mesmo. E a intenção do governo na época era fazer florescer isso em torno dessa marca específica. E foi a exclusividade da original o empecilho para a sua execução. Por quê? A Antártica produzia muito pouca, em pequena quantidade. E não pretendia disseminá-la, torná-la uma cerveja mais comum. Então, não havia disponibilidade de produção para alimentar a festa e o mercado. Em vista disso, foi feita a opção pelo chopp escuro, que era um diferencial. Uma festa do chopp normal, como a que tinha recém-nascido em Blumenau, por exemplo, que era a nascente da Oktoberfest, seria impensável, porque seria só uma réplica daquela. Então, a ideia era oferecer alguma coisa diferente. Nós tínhamos uma fábrica aqui, tínhamos um produto de excelência aqui, vamos fazer uma festa em torno dele para divulgar o produto, a cidade e criar um turismo de eventos aqui. Esse só um primeiro ponto histórico. O segundo ponto, a München sempre esteve atrelada a cardápio de shows. Verdade, desde o início. Então, a grande preocupação era quais serão os shows da München.
Isso era muito importante naquele tempo em que ela foi gestada, criada e instituída. Por quê? Eram raros os shows abertos. Eram muito raros os shows. Na nossa região, só Ponta Grossa tinha shows de grandes cantores, de grandes grupos musicais. Porque era o que tinha o maior mercado e tinha os espaços adequados para isso. Então, aquela oferta específica de shows, 8, 9, 10 shows no final do ano, era uma expectativa muito grande. Mas essa era uma realidade do final dos anos 80. Pense hoje, quantos shows de artistas nacionais acontecem em Ponta Grossa e na região a cada mês? A cada semana nós temos shows diferentes, tem artistas vindo aqui seguidas vezes, em todas as cidades já conseguem produzir eventos dessa natureza. Então, que sentido tem concentrar isso tudo numa festa que deveria ter um outro ritmo? A própria população acabou se queixando e nós tínhamos um mix até não muito interessante do ponto de vista mercadológico, que era uma festa voltada para o consumo de algo que não pode ser consumido por quem vai voltar dessa festa. Então, é verdade. Que não faz nexo e não faz sentido. Tem uma desconexão disso com o objetivo original, que era justamente estimular o turismo para Ponta Grossa e fomentar a indústria turística. E, evidentemente, também no aspecto de cultura e lazer. Por isso, o investimento nos shows. Mas isso não é a realidade mais. Nós tivemos há poucas semanas aqui shows de nomes de expressão nacional e temos uma agenda de shows grande até o final do ano. Então, não precisa ser um show naquela festa específica que tem uma raiz específica, que é justamente a cultura alemã. Então, a determinação do prefeito foi: vamos reconstruir a Minchen. Reconstruir. Nós não temos compromisso nenhum. O nosso compromisso é com a qualidade. Então, nós estamos trabalhando do zero, novamente reconstruindo a Minchen, dentro do seu espírito original, que é uma festa voltada para a preservação e a celebração da cultura alemã. Exatamente como foi feito como vem sendo feito já há quase 30 anos em Blumenau com o Oktoberfest, que é um case de sucesso mercadológico, financeiro e estrutural. Então, nós tivemos já algumas visitas técnicas a Blumenau, tenho mantido contato frequente com o secretário de Turismo de Blumenau, que é também presidente da Vila Germânica. Nós temos feito uma ação de benchmarking muito interessante com eles. E estamos trabalhando nessa reconstrução da Minchen. Passando por onde? A Minchen não será mais, por determinação do governo, uma festa onde o principal é o cardápio de shows. O principal da Minchen será o cardápio. Ou seja, nós vamos começar a oferecer e fundamentar a oferta turística na gastronomia alemã. Na gastronomia alemã de qualidade. E como vamos ter a garantia de que teremos produtos de gastronomia alemã de qualidade, oferecendo qualificação? Já temos um convênio com o Senac, já estamos trabalhando nos ajustes da oferta de um curso de qualificação em gastronomia alemã. Só poderão oferecer produtos, refeições e produtos alimentícios na Minchen Fest aqueles que tiverem a qualificação adequada. Por quê? Nós temos que garantir que as pessoas que chegam lá têm qualidade. E isso vale também para bebidas. Nós temos cervejarias, micro e médias cervejarias na nossa cidade que têm alta qualificação, têm produtos de excelência. E nós temos produtoras de cerveja de massa, por exemplo, a Heineken e a Ambev, que têm excelente produção. Já estamos em tratativas com essas produtoras para que a gente tenha, além da gastronomia, da alimentação, também cervejas em diferentes tipos, diferentes níveis, com qualidade, oferecidos ali dentro. Estamos nos aproximando da comunidade alemã de uma forma
mais intensa, para que tenhamos também eventos de cultura alemã aqui dentro do centro de eventos durante a Münchenfest. Então, um trabalho que, na realidade, está partindo do pressuposto de que nós não temos só um produto turístico, como a München foi vista, inclusive premiada nacionalmente há muitos anos. Nós temos também um nicho de mercado que é pouco explorado, né, que é o turismo étnico, que é a gastronomia alemã. Hoje não temos nenhum restaurante alemão em Ponta Grossa. Na nossa região não temos nenhum restaurante tipicamente alemão, embora tenhamos vários focos de colonização alemã, muita gente que gosta dessa culinária e não tem acesso. As nossas harmonizações de pratos com as cervejas, inclusive as especiais, produzidas mesmo aqui em Ponta Grossa, são com pratos da culinária geral, não específica. Nós temos essa possibilidade, temos condições de induzir o fortalecimento, o crescimento e o florescimento de um novo nicho econômico. E para isso nós estamos envidando esses esforços. Então, nós pegamos um produto turístico que estava já com seus dias contados, em função dessas características, especialmente da fragilidade do sistema de shows. Teríamos que investir muito para trazer shows cada vez mais espetaculares, a custos muito elevados, o que resultava num imenso investimento público com retorno discutível. Haja vista, como falamos aqui, algumas questões de nexo e o próprio retorno. Se tornou algo... As pessoas iam para München para consumir cerveja e para assistir a shows, né? Então, o que nós estamos fazendo? Um telão num bar pode ser mais eficiente e mais seguro e menos dispendioso, resultando em menos investimento. Nós não precisamos necessariamente desse modelo. A ideia é trazer outro modelo de negócio, um outro modelo de atrativo, de experiência turística, um outro modelo de nicho. Presidente, obrigado novamente pela participação, dessa vez com outro tópico, com outro tema. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com Edgar Hanff, falando daí sobre o projeto Caminhos de Ferro. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Este é o último bloco e agora nós vamos falar sobre o projeto Caminhos de Ferro. E comigo no estúdio está o presidente da Funtur, Fundação Municipal de Turismo, Edgar Hanff. Antes de mais nada, presidente, parabéns pela iniciativa. Nós fizemos na TV Educativa na semana passada uma entrevista falando sobre o assunto, com o senhor, inclusive, que foi para o ar no Jornal da Educativa. Mas eu gostaria aqui que o senhor discorresse um pouco mais detalhadamente esse assunto. Eu digo parabéns porque o senhor está resgatando, através dessa iniciativa, parte da história de Ponta Grossa, do Paraná e do Brasil. Ponta Grossa é o maior entroncamento, ainda é o maior entroncamento rodoferroviário do sul do Brasil. E isso tem ligação direta com a formação da cidade, através dos caminhos das tropas, né, que se cruzavam aqui, o caminho de Viamão e o caminho que vinha pelo oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e depois entrava por Guarapuava e acabava aqui. E nós tínhamos, então, através destes dois caminhos, aquele que vinha por Lages, Rio Negro, e também desembocava aqui, a formação de uma espécie de vocação natural para a cidade de Ponta Grossa, que acabou sendo ratificada, confirmada com um investimento em ferrovias e depois em rodovias. Pois bem, só que a maior parte das pessoas simplesmente não sabe o que é um passeio de trem, muito menos o que é um passeio de trem com uma Maria Fumaça, uma locomotiva a vapor. O objetivo é propiciar a essas pessoas o aprendizado sensorial e histórico de uma viagem como essa? Verdade, Ney, mas antes uma questão de justiça aqui. A iniciativa não é da Fundação Municipal de Turismo. Opa! A iniciativa é do prefeito Marcelo Rangel. Que bacana. Ele teve essa iniciativa, ele colocou a fundação para cuidar desses trilhos, mas ele é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos pela Defesa das Ferrovias. Então, ele tem uma atuação global nisso. Ele é um apaixonado pela ferrovia, gosta demais. E ele propiciou ele tomou a iniciativa de convocar
tanto a concessionária do lote ferroviário ao qual Ponta Grossa pertence, como uma entidade extremamente importante para nós nesse momento, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que é a dona do trem que será empregado aqui em Ponta Grossa. Então, a BPF, na prática, está emprestando um trem para que os pontagrossenses possam ter essa experiência turística, né? Para que possam vivenciar como é se locomover num veículo completamente diferente daqueles que circulam hoje, com cheiros, sons, imagens, tudo de uma forma muito particular. Para muita gente, Maria Fumaça é a nossa histórica e infelizmente mal interpretada 250, a locomotiva que está no complexo ambiental, que é uma peça rara, porque a única montada na região sul do país, integralmente montada, e foi feita aqui, em Vila Oficinas, ao lado do Estádio do Operário. Mas a nossa intenção, e a partir dessa convocação, dessa determinação do prefeito Marcelo Rangel, é justamente permitir que as pessoas conheçam um pouco mais da sua cidade, da sua região, das paisagens, das obras de arte especiais de ferrovia, através dessa experiência. Então, ela está sendo feita num prazo determinado, curto, sim, são apenas 3 finais de semana, o preço não é popular, não é mesmo, porque trata-se de uma experiência turística, não é transporte, não é nada específico e tem custos, então ninguém está ganhando em cima disso. Nós estamos trazendo para cá uma experiência turística que está sendo oferecida a preço de custo. E o custo é elevado? Sim. O comboio todo está vindo de Rio Negrinho, fez uma parada em Mafra, chegou aqui em Ponta Grossa. Tem um custo, esse transporte tem um custo, a preparação do espaço tem um custo, a alimentação da própria máquina tem um custo, a tripulação, e boa parte da tripulação do trem está vindo, inclusive, não recebendo horas extraordinárias pelo trabalho fora de domicílio, com caráter de voluntariedade por causa da paixão que o transporte ferroviário exerce nessas pessoas. São abnegados, tratando de uma experiência turística única. Aliás, no século XIX, o Brasil, na época do Império, o Brasil chegou a ser o segundo país do mundo em ferrovias. Infelizmente, essa tecnologia não teve a preferência dos presidentes da República, que viria logo depois. E hoje nós somos um país mais de rodovias do que de ferrovias, infelizmente. Porque a ferrovia foi projetada para transporte de grandes cargas, mas também para o transporte de passageiros. Aliás, nessa experiência que vai acontecer em 3 fins de semana, agora entre o fim de junho e o primeiro final de semana, se eu não me engano, ali de julho. Segundo final de julho, obrigado. Nós temos essa oportunidade de passar por 2 trechos de ferrovias, é isso, né? Sim. Um passeio é menor, outro é maior. O senhor poderia nos dar as características de cada passeio? Um passeio menor, cerca de 40 minutos, 45 minutos, que é da estação Desvio Ribas, que fica lá no Distrito Industrial, um pouco adiante do posto da Polícia Rodoviária Federal, de lá até a estação Caracará, que também é uma estação de trabalho, que fica localizada atrás do Aeroporto Santana. É um trajeto curto, mas de grande riqueza visual, paisagística, com cenários espetaculares mesmo. E uma visão diferente da cidade que a gente tem hoje. Uma visão da cidade e seus arredores. O segundo trecho, mais longo, são 36 quilômetros, de Ponta Grossa até Guaragi. Vai dar cerca de 90 minutos de deslocamento, só de ida, mais 90 de volta. A estação Desvio Ribas até a estação Entre Rios, no coração de Guaragi. Que também é uma viagem magnífica, com um visual muito, muito valioso mesmo. São condições bastante específicas e todos os frequentadores vão perceber o choque entre o investimento que é feito hoje em rodovias e no transporte rodoviário de passageiros e a dificuldade que é ter, inclusive, essa experiência turística. Porque a estação Entre Rios foi reconstruída, foi restaurada em 2012, e nunca foi reaberta. Ela está num terreno, num imóvel concessionado a Rumo e estava em condições ainda um pouco precárias e foi recuperada, inclusive, com parcerias locais. Mas é modesto,
uma coisa muito modesta. Foi reconstruída, foi restaurada para preservar a história mesmo, né, nos moldes originais. Mas, infelizmente, nós não temos essa opção e nunca tivemos, nas últimas, talvez, 5 décadas, a opção do transporte, desse tipo de transporte. E é para permitir isso, mais do que o saudosismo, para permitir um conhecimento novo para aqueles que nunca fizeram. Né? Então, por isso, essa experiência turística nesse projeto específico. Isso aproxima o Ponta Grossense da sua história, né? Porque a ferrovia faz parte da nossa história. Sim, é essencial para a nossa história. Não podemos esquecer. Não é o operário ferroviário. O operário ferroviário existe, o time de futebol existe em decorrência da linha férrea. Nós temos um bairro inteiro de Vila Oficinas, o bairro das Oficinas, existe porque ali moravam os trabalhadores das oficinas da rede ferroviária. Alguns dos nossos prédios históricos mais importantes, a Estação Saudade, a Estação Arte, a Estação Paraná, são, como o nome diz, estações de trem. Então, uma das nossas mais importantes vias, que é a Avenida Dom Geraldo Pelanda, ela segue o traçado antigo da ferrovia. Nós temos um contato muito estreito e nós ainda nos aproveitamos do legado das ferrovias para Ponta Grossa. Mas essa cultura, essa conexão toda, parece que foram se esvaindo com o tempo. Então é necessário dar um reforço nisso. É necessário trazer de volta um pouco do destaque que a ferrovia tem na nossa história e permitir às pessoas mais jovens ter a vivência do que é esse sistema todo, essa cultura toda da ferrovia. Quando o senhor falou da logística para trazer essas máquinas aqui, eu falo da máquina, melhor dizendo, a locomotiva e os vagões, né? Então, trazer estas peças, são peças de museu, um museu vivo, né? Um museu em movimento, sim, podemos colocar dessa forma. O senhor já explicou o motivo dos valores que vão ser cobrados, que, aliás, estão sendo apenas rateados para tentar cobrir o custo, sim, operacional. Então, na viagem mais curta, R$ 40 o vagão simples, que é o vagão de primeira classe, era um vagão bom, mas sem o luxo, vagão o carro luxo. Confortável. Exatamente. E daí tem o carro luxo, que daí é R$ 120 no passeio curto. Isso. E os valores, no caso do passeio mais longo, de 1h30, R$ 90 por pessoa no vagão simples ou de primeira classe, né? E no vagão luxo, se não me engano, é R$ 260. Sim. Esses valores, eles são, na realidade, um investimento, que pode ser colocado desta forma, no acervo de conhecimento que a pessoa vai adquirir sobre a ferrovia naquele trajeto, né? Sim. Veja, por que essa diferenciação? Porque as instalações são diferentes, o vagão luxo tem um número restrito de assentos, os assentos são diferenciados, embora haja serviço de bordo tanto nos vagões de primeira classe quanto no luxo, as refeições, as bebidas oferecidas no vagão luxo são diferenciadas, evidentemente, como acontece na primeira classe dos aviões. Sim. Né? Você pode viajar na classe turística, na classe econômica, na classe executiva e na primeira classe. Então, nós temos esse diferencial. Por que nós oferecemos essa experiência turística com essa diferenciação de classe e de investimento? Para que a pessoa tenha, o usuário, o turista, tenha a consciência e a vivência de que essa era a realidade do transporte ferroviário. Na época em que os trens de passageiro ainda faziam as ligações Ponta Grossa, Teixeira Soares, por exemplo, tínhamos ainda o vagão de segunda classe, que era bem mais simples do que esse de primeira classe que nós estamos trazendo. Então, essa diferenciação não foi inventada agora, vamos ter mais recursos. Não, a diferenciação das classes de vagão, de preço, existe justamente porque é um reflexo do serviço como existia. Então, nós estamos revivendo exatamente o contexto que havia na época. Aliás, em países onde o transporte ferroviário de passageiros ainda existe a diferenciação por classes de atendimento ao público. Sim, né? De serviços prestados. Exatamente, como tem nos aviões. Exatamente. Essa experiência, então, ela foi idealizada pelo prefeito Marcelo Rangel, executada pelo senhor e torna-se possível graças à parceria que está sendo desenvolvida com a BPF, a Associação Brasileira de Preservação de Ferrovias. Temos parceiros importantes também, como a Rumo Logística, que emprestou a sua malha para a BPF e para a Fundação de Turismo. Temos os 2 pontos de venda que, até para manter essa característica do preço
mínimo possível, que são a rede de farmácias Fleming e a loja Total Ingresso no Shopping Paládio, que não estão cobrando nada de serviço, nada de comissão em cima da venda desses ingressos, né? Estão sendo parceiros mesmo. Por quê? A intenção é fomentar esse setor, fomentar esse segmento, despertar essa paixão. E a receptividade tem sido ótima. Uhum. É isso que me deixa muito curioso. Eu espero realmente que o projeto vire programa, né, que exista essa possibilidade na parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Preservação Ferroviária. Porque, sinceramente, eu acompanho os investimentos feitos na preservação histórica em vários outros municípios. Eu sou apaixonado por essa área. E eu sei que isso não é barato. Isso custa caro. E tem muita gente que faz isso do próprio bolso, às vezes junto com alguns amigos. Então, seria muito interessante a gente poder passar por isso, valorizar essa experiência, porque eu acho, me corrija se eu estiver errado, quando você valoriza o seu passado, a sua história, você compreende melhor, e você estuda essa história, você compreende melhor o presente em que você vive e automaticamente você projeta um futuro melhor. Ou não? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a intenção do prefeito é justamente essa. Nós temos que ver a reação do público consumidor à oferta desse serviço específico. Uhum. Né? Além das viagens já programadas e já anunciadas, a BPF também disponibilizou horários especiais para clientes especiais. Por exemplo, se alguém quiser comprar um trem para a sua empresa, para a sua escola, para a sua faculdade, em outros dias que não os de oferta pública, existe essa possibilidade. Quero fretar o trem para ir daqui a Guaragi na segunda-feira. Então, a BPF pode permitir, porque nós estamos trabalhando com janelas de tráfego rodoviário. Então, dentro das possibilidades, olha, 13 horas é um horário impossível nos domingos para fazer esse trajeto. Há a possibilidade de fazer outro se for fechado o fretamento da composição, porque há um custo envolvido nisso, né, no deslocamento do trem, do comboio em si. Existe essa possibilidade. A BPF tem sido extremamente empática a essas necessidades peculiares, né? Inclusive, há um colégio da cidade que já fez um fretamento específico de um trem fora do horário de venda normal para propiciar essa experiência aos seus alunos. Então, nós estamos vendo uma resposta muito positiva. Tem despertado muito interesse. Nós tivemos alguns contratempos que foram severos. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros atrasou a confirmação de todo o pacote e retardou o lançamento, o início das vendas e mesmo a divulgação do projeto Caminhos de Ferro, porque nós estávamos com o país não só paralisado naquele momento, mas com muita incerteza com relação à manutenção de toda a estrutura de transporte. Então, era impensável se manter as coisas no mesmo ritmo. Então, tivemos um pequeno delay aí, um pequeno atraso, que, felizmente, espero não comprometer quase nada. Mas a intenção do prefeito é justamente essa, transformar o projeto em programa e permitir que a gente utilize a parte da malha que não vem sendo empregada para o transporte de cargas. Mas isso envolve uma resposta muito boa do público consumidor agora e a manutenção dessa disponibilidade da BPF. A locomotiva que está em Ponta Grossa não poderá ficar em Ponta Grossa, ainda que nós tivéssemos assim, uma condição excepcional e pudéssemos oferecer esse produto, porque ela faz parte de uma linha turística regular em Santa Catarina. Então, ela já está empregada lá. Nós teríamos que encontrar uma outra solução para tracionar essa composição de carga aqui, essa composição de passageiros aqui. Eu conversei com o presidente da Fundação Municipal de Turismo, Edgar Hanff, que vem surpreendendo a todos por onde passa, seja na assessoria de comunicação, seja no PROCON e agora na Funtur. Muito obrigado pela sua presença no programa Lente Aberta, presidente. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. Nós encerramos o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, afinal de contas, as ações de turismo refletem no desenvolvimento da nossa cidade. Um grande abraço a todos, voltamos na semana que vem.